E aí? É isso aí, mano. É engraçado como a morte causa o encarar a morte traz um desconforto em muita gente, né? Um medo. Começou a vir um monte de coisa a respeito de gente com medo da morte. E eu achei muito interessante aqui, um rapaz de 26 anos. E ele diz o seguinte: Caio, como eu sei que Deus me conhece e me ama? Tenho tentado procurar Deus e dar aquele pulo para dentro de mim mesmo, mas não encontro nada. Tenho medo da eternidade, não a compreendo. Não tenho referência do que é eterno. Vivendo desse modo, como posso colocar minhas esperanças em uma coisa que tenho medo? Não queria ser uma pessoa grotesca tentando exercer uma boa ética. Há tanta coisa dentro de mim que precisa ser mudada que às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo. Será que Deus se agrada de mim, Caio? Eu não sei discernir. Fico com peso na consciência em tudo que eu faço, achando que faço por motivos errados. Coisa simples como ajudar alguém me deixa horas refletindo para saber se ajudei por amor ou por ego ou por obediência. Isso é neurose virtuosa, né? Aí ele bota aqui, arrumar uma paquera então, nossa, é horrível. Fico achando que procuro uma companheira por carência e isso não dá certo. Desse modo eu não saio com ninguém. Aí... Não faço cursos para não gastar com o curso errado e para não perder dinheiro. Ah, amigo, aí tá ferrado, né? Aí ele foi, eu não consigo... uma usurice contra a vida. É uma economia contra a existência. E essas coisas todas não gastam, não, sabia? Dá umas namoradas, não gastam. Errar escolhendo uma namorada, ou escolhendo outra, faz parte. É o processo. É um processo. Sem erro não há acerto nesse mundo da árvore do conhecimento do bem e do mal e da relatividade das nossas compreensões e percepções. Você tem que parar com essa neurose perfeccionista. Porque tudo que você perguntou antes é bobagem, é apenas sintoma, é apenas efeito dessa neurose de perfeição, desse justicismo que você vive, dessa judicialidade neurótica. Você é muito judicioso, numa judiciosidade legalista contra você mesmo. Só que, como você mesmo disse, você não quer ser rude nem tosco, querendo agradar a Deus a partir do moralismo ou da manifestação ética concreta do comportamento. Porque você é sofisticado demais em percepção para já não ter compreendido que o comportamentalismo também não é absolutamente de nenhum proveito diante de Deus. Aí você foi caindo num subjetivismo cada vez mais profundo. E aí, no subjetivismo autoanalítico, ninguém escapa. Ninguém escapa. Essa história de sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, pelo caminho eterno, só é possível e só é saudável para quem se enxerga na graça de Deus. Fora da graça de Deus, essa viagem para dentro é neurotizante ao extremo. É inferno, né? Insuportável. É insuportável. Você vai cair num nível de detalhamento neurótico e de um juízo implacável acerca de você mesmo, que não deixa nem você nem ninguém sobreviver. E quanto mais você faça essa análise, mais você reconhece na subjetividade o seu pecado, a sua relatividade, mas você reconhece a sua realidade, a sua humanidade. Agora, é um olhar perverso, porque é um olhar sem misericórdia, é um olhar sem graça, é um olhar que não se enxerga já perdoado. A diferença entre o teu olhar e o meu olhar é essa, que eu me olho perdoado. Já não há mais nenhuma condenação para o Caio, porque ele está em Cristo Jesus.
Caio, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a tua carne, Caio, está lá em Romanos 8, de 1 em diante, a tua carne estava inviabilizada para ser uma boa condutora da prática da lei. A lei pede para ser vivida concretamente na carne, no corpo, na história, no espaço-tempo. Mas o veículo para a vivência dela, que é o corpo, é absolutamente relativo, e a manifestação volitiva dela é a alma, que é completamente relativa. Sem falar que o espírito, que ela só seria possível de ser vivida em espírito, mas o espírito está morto em delitos e pecados. Então, a experiência de tentar viver a lei por conta própria só abisma o indivíduo num mar profundo de uma meticulosidade de autoanálise inescapavelmente implacável contra o si. De modo que eu me sondo e me conheço, mas descansado. Na graça. Na graça, eu posso chegar e dizer, eu não dei aquela oferta da melhor maneira, me perdoa, Jesus, e vou embora. A próxima que eu der, eu dou melhor. Agora, eu não levo nem 30 segundos para decidir um negócio desse. E para dar oferta antes, não penso nem um minuto, fui e dei. Aí, se eu dei porque estava confortável dar, ou se eu dei naquele momento porque de maneira inconsciente ou subreptícia, ou virtuosamente manipulativa, eu disse, deixa eu dar essa oferta aqui para estimular os outros a darem também, o que não é uma boa motivação, seja lá qual seja a relatividade daquela doação, isso sendo reconhecido por mim é, Jesus, ó, bola fora, perdão, deixa eu melhorar isso aqui, ó, vamos fazer direito, e prossigo, eu não tenho nem tempo para ficar pensando antes, nem durante, nem depois, eu já estou perdoado. Eu já estou não condenado. É por isso que eu posso me conhecer sem medo, sem angústia neurótica, sem paranoia, sem que o autoconhecimento perversifique a relação de mim comigo mesmo. Você entendeu, querido? Então, teu problema não é a eternidade, não é nada disso, é essa doença essencial, que relativiza, que deixa medo, que deixa pânico em tudo. Quem tem esse tipo de compromisso meticuloso, com esse nível microscópico, por que não terá uma dúvida essencial se pode ou não pode confiar em qualquer outra coisa, se você vive catando monstros microbióticos? Tudo teu é assim. Tudo teu obedece a esse padrão de insegurança. A partir daí, a eternidade também. Aí você pergunta, como é que eu sei, Caio, qual a vontade de Deus? Olha para Jesus, o modo de Jesus viver. Aquilo é um modo de ser macho, é modo de ser homem, é modo de ser amigo, é modo de ser amigo de mulher, é modo de ser cidadão, é modo de tratar o próximo. A palavra de Deus é Jesus. Está pensando o quê? Que é a Bíblia? Não, é Jesus. Eu leio a Bíblia a partir de Jesus e não Jesus a partir da Bíblia. Eu tenho os registros de Jesus, 4 registros históricos, implantados posteriormente no livro chamado Bíblia, que é uma biblioteca pequenininha, que agora está na maioria dos celulares, mas é só isso. Ali dentro puseram também, mas se tivesse ficado à parte, não teria problema. Seria até melhor se os 4 evangelhos tivessem ficado à parte. Se a gente tivesse a Bíblia dos judeus, até Malaquias, que era o que a igreja primitiva e até o 4º século, 5º, tinha. Escritura dos judeus. Uma vez que a gente tenha definido que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os mais confiáveis, incríveis e coerentes e sensatos, historicamente falando, é uma unanimidade no coração da linha genealógica do bom senso,
da avaliação da Escritura, muito pouca gente pensa fora dessa percepção, e eu não tenho minhas garantias por causa da maioria. Vocês sabem que eu não sou um cara da maioria, mas eu reconheço o bom senso dessa escolha. Esses 4 evangelhos poderiam ter ficado fora, inclusive, num segundo livro. E um terceiro livro, de Atos em diante. O que é que os apóstolos fizeram com a informação? Até onde a gente tem. Final de Atos. Que é para não embolar a cabeça das pessoas. Porque Jesus é a palavra. É o verbo encarnado. Que relativizou tudo antes. E o que veio depois, os próprios apóstolos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não leio o livro de Atos dos Apóstolos como quem lê o Evangelho de Marcos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Eu não tenho observações a fazer a Jesus. Agora eu tenho um monte de observações a fazer em Atos. Nem tudo ali está certo. Tem coisas ali que estavam certas por um momento. E eram coisas de um tempo, tanto é que foram de um tempo que não foram repetidas em outro, nem foram transformadas em modelo a ser implantado em outras localidades. Foi uma circunstância. Os primeiros 5, 6, 7 capítulos de Atos são absolutamente circunstanciais. Capítulo 8 chega espalhando todo mundo, dispersando, porque estava já fazendo mal o modelo de não sair de Jerusalém. E aí vai, quando você vê Paulo e Barnabé numa briga lá, você acha que eu acho que aquilo é bonito, que está certo? Está tudo errado. Para Paulo, para Barnabé, se eles pensassem melhor, resolveriam aquilo sem aquela confusão toda. A atitude de Tiago e do pessoal de Jerusalém para com Paulo está certa? Não, está toda errada. Até a diversação de Pedro, que amava Paulo, mas não tinha coragem de bancar, peitar em favor da grandeza do Evangelho da Graça que Paulo tinha interpretado a ponto de fazer a visão de Pedro se tornar pequena. Pedro amava esse homem, respeitava nosso amado irmão Paulo, que diz coisas difíceis de entender. Mas em Jerusalém não tinha muito peito para encarar Tiago e dizer: olha, vocês todos, vamos nos reunir em favor dele. O homem é preso lá e ninguém abre a boca, ninguém dá um pio. Eu não tenho críticas a fazer? Tenho um bocado de críticas a fazer. Ao modo como a igreja de Jerusalém foi ficando meio estratificada, como ela se misturou e hibridizou com o templo. 1000 críticas em Atos. O Evangelho é a palavra, pela qual eu avalio Atos, avalio as cartas de Paulo. Tem coisas em Paulo que são coisas pessoais, da alma dele. Não é palavra de Deus, é Paulo gemendo. Qualquer homem tem direito a gemer, gemer a mais, gemer a menos, reclamar. Você insensar, até ele pede licença para dar um pum. Deixa eu ser insensato. Pum, pum, pum. Sabe que está sendo, mas ele não aguenta mais, está de saco cheio, está na hora de dizer. Isso aqui para vocês agora. Em outras circunstâncias nem diria. Várias vezes a gente o vê dizendo isso, é circunstancial. Não façam disso um modo de tratar. Doutrina, né? Não. É um momento aqui. O modo de tratar é Jesus. O modo de ser é Jesus. É caminhando nessa direção. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Todo dia ele esquecia de Paulo, para poder andar na direção de Cristo. Então, é assim que eu sei o que Jesus quer de mim. Aí você pergunta, e como eu sei que Jesus me vê? Ah, cara, aquele peixinho lá do Mar da Galileia que tinha engolido um estáter, no meio de não sei quantos bilhões de peixinhos do Mar da Galileia, Jesus disse, Pedro, pesca que o bichinho está entalado. Tira ele de lá, pega o estáter, usa pra gente e solta o peixe. O estáter não serve para nada nele, mas para nós paga o imposto desses chatos do templo. Solta o peixe na água. Aí você pergunta, como é que Jesus sabe que eu existo? Cara, se você não tiver a coragem de ser só esse peixinho entalado, confiando que Jesus sabe de ti,
aí está perdido mesmo. Agora, isso tudo está perdido porque você sofre de um problema muito mais essencial, que é essa desconfiança essencial que faz você cair nessa busca microscópica de dificuldades para não crer, para não ser, para não agir, para não viver. No fundo, é uma covardia existencial, um medo radical de ser. É isso que te habita, é isso que tem que ser tratado. E você só vai se curar disso na hora que, pela fé, e não é um salto psicológico para dentro assim, Lupe, ai, 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 ai. Não é assim não, rapaz. Quando eu digo bota o pé no nada, é viver com confiança, não é um salto psicológico. Não tem que concentrar, fechar os olhos, botar as pernas assim, fazer yoga, mudar para a Índia. Nada disso. É só andar para frente com confiança. Ofertar com confiança, namorar com confiança, paquerar com confiança, abraçar com alegria, viver com confiança. É assim que você vai vencer isso. Não é caindo na busca microscópica de uma interiorização, de um subjetivismo paralisante, fruto de uma covardia essencial, falta de uma entrega em fé que vai fazer você andar em todas essas coisas e em tantas mais quantas sejam aquelas nas quais você se paralisa por covardia essencial, sob a desculpa de uma meticulosidade. Mas você vai ter que botar o pé no nada, com confiança em Jesus. Pá! Aí vai começar. Mas você primeiro quer que o chão venha até os seus pés? O chão não virá aos seus pés. Você terá que ir, apesar de você mesmo, terá que fazer a travessia sem covardia, meu amigo. E aí? Então, é bom para ele ler meu livro Sem Barganhas com Deus, porque enquanto ele não olhar para si mesmo na graça de Deus, não tem esperança. Se você já não se enxergar perdoado, a viagem para dentro de si é autodestrutiva. É insuportável. Vem me ver TV. O canal é você.